O Japão é um país traumatizado, o único no mundo atacado por bombas atômicas. Agora, o país enfrenta um novo pesadelo nuclear. Depois da tragédia causada pelo terremoto, seguido de um tsunami, uma explosão destruiu a estrutura de concreto de um dos reatores da usina de Fukushima, localizada no nordeste do Japão. Isso provocou um alarmante vazamento nuclear. Curiosamente, o país que mais sofreu com a experiência atômica é justamente o que mais utiliza esse tipo de energia. O Japão tem mais de 50 reatores nucleares. Só nos últimos 10 anos foram noticiados 7 acidentes. Alguns não chegaram nem às páginas dos jornais. O da semana passada foi, sem dúvida, o mais grave e fez os japoneses temerem uma outra história dramática. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. The world has never known a day quite like today. It faced the considerable uncertainties and dangers of the worst nuclear power plant accident of the atomic age. And the horror tonight is that it could get much worse. It is not an atomic explosion that is feared. The experts say that is impossible. But the specter was raised of perhaps the next most serious kind of nuclear catastrophe, a massive release of radioactivity. Middle Tower Grid announces this time there's no evacuation. Please stay indoors with your windows closed. It began at 6:40 this morning and lasted until 9 o'clock. Another unexpected and substantial release of radiation into the atmosphere from reactor number 2. It produced a huge cloud of radioactive xenon gas and radiation levels 10 times the amount considered safe for the general public to be exposed to in a full year. When civil defense authorities learned about what happened, they immediately advised all citizens within a 10-mile radius of the plant, an area with a population of nearly 300,000, to stay indoors and keep all windows shut. We are simply asking everybody to be prepared to move, but do not move at this time. Nobody is in any danger at this time. Grupo de engenheiros da Comissão de Regulamento Nuclear chegou de Washington e detectou radioatividade a 2 quilômetros da usina. Mas o teor, eles disseram, não ameaçava a vida da população. O teor de radioatividade, informaram os engenheiros da usina, é o mesmo que uma pessoa recebe quando faz um exame de raio-x. Mas os agentes do governo estavam detectando índices mais altos. Agentes federais informaram que a usina tinha cometido 22 infrações na área de segurança. A usina negou as acusações. Na sexta-feira, a situação complicou. Uma nova onda de radioatividade escapou da usina. Os técnicos disseram que tinha sido previsto. O governador disse que não. Mas o pior viria só no fim do dia.
Foi quando engenheiros da usina e agentes do governo federal admitiram que o centro do reator poderia derreter. O presidente Carter estava numa visita política no estado de Wisconsin, quando falou pela primeira vez sobre a crise atômica da usina nuclear da Ilha de 3 Milhas. O problema era sério, disse ele. Não estava ainda resolvido, mas estava sob controle. Jimmy Carter conhece pessoalmente o problema. Em 1949, quando estava na Marinha, ele recebeu uma dose grande de radioatividade, quando supervisionava a limpeza de um acidente nuclear numa usina. Every day, we receive tiny doses of radiation from the sun, cosmic space, the food and water we consume, and the air we breathe. The amount of exposure is measured in millirams, and from the everyday sources, the average American absorbs about 100 millirams a year. A normal chest X-ray can add about 10 millirams. The total is still far below the 5,000 millirams a year considered allowable by the government. 200 yards from the site of the Pennsylvania leak, radiation was measured at 30 millirams, equivalent to 3 chest X-rays. A relatively small dose, but large enough to raise concern over the long range. Scientists still can't agree on what, if any, amount of radiation is safe. But they do agree that the longer the exposure to even low levels of radiation, the greater the risk. Flórida, fevereiro de 1980. O sistema de controle da usina de Christian River deixa vazar 15 mil litros de água radioativa. A água não saiu do prédio, mas os níveis passaram 10 vezes do limite que o homem pode suportar. Tsuruga, Japão, abril de 1981. 56 empregados contaminados pela radiação nuclear, quando 46 toneladas de lixo atômico escaparam de 2 tanques. Rochester, Estados Unidos, janeiro de 1982. Uma explosão espalha água na usina e provoca uma nuvem de radioatividade na atmosfera de pequenas proporções. Os moradores não foram evacuados, mas a maior tragédia nuclear da história iria acontecer em abril de 1986. Uma falha no teste de uma das turbinas de Chernobyl, na antiga União Soviética, viria matar imediatamente 31 pessoas, ferir centenas de outras e expulsar quase 200 mil moradores das localidades vizinhas. No dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Mas poucas pessoas souberam. Os líderes da ex-União Soviética tentaram esconder o que tinha acontecido. Nos 9 dias que se seguiram à explosão, a intensidade da radiação liberada foi 1000 vezes maior do que a da bomba atômica de Hiroshima. A cidade tinha 30 mil habitantes e foi construída para os trabalhadores da usina. Aos poucos, os moradores foram se dando conta. Na manhã seguinte à explosão, tudo parecia normal. Parecia. Era um dia quente, ensolarado, a cidade tinha muita área verde, as pessoas viviam tranquilas. De repente, a vida mudou totalmente, diz Yuri Andreev, que trabalhou como engenheiro em Chernobyl. Foi para começar os russos da então União Soviética não divulgarem imediatamente. A comunidade ficou sabendo apenas quando a radiação foi detectada na Noruega, ou na Suécia ou na Noruega. Então apertaram os russos e aí veio. Realmente foi um choque muito grande e isso abalou a confiança das pessoas na energia nuclear, porque por mais que se fala que os reatores russos eram diferentes, que não tinham uma proteção chamada contenção, é difícil convencer as pessoas desse medo imaterial que surge. Embora soubessem que se tratava de algo grave, muitos não tinham a exata dimensão dos perigos da radiação. O jornalista Alexander Krutov fez parte da primeira equipe de televisão a chegar na área alguns dias depois da explosão.
Quando as primeiras pessoas começaram a morrer por causa da radiação, o pânico se espalhou. Mas as autoridades em Kiev, a maior cidade próxima, diziam que não havia com o que se preocupar. Só em 14 de maio, 19 dias após a explosão, o então líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, fez um pronunciamento pela TV. Como vocês sabem, nós sofremos recentemente uma tragédia, um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Isso causou dor para o povo soviético e alarmou a comunidade internacional. Já era tarde. Por mais que se isolasse a área, milhares de pessoas já estavam contaminadas. Uma nuvem de radiação se espalhou pelo leste europeu e chegou até áreas da Itália, Inglaterra e Alemanha. 47 pessoas morreram pelo contato direto com a radiação nos dias seguintes à explosão. Outras 600 mil pessoas foram contaminadas pela radiação na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Crianças e adolescentes na época, anos mais tarde, se tornaram adultos com câncer na tireoide, por terem ingerido alimentos expostos à radiação. O Brasil também viveu o pesadelo da contaminação radioativa em setembro de 1987. O cenário da tragédia não era uma usina nuclear, mas o prédio de um instituto de radioterapia abandonado. Os principais personagens dessa tragédia eram 2 mendigos, o dono de um ferro velho, sua família e seus amigos. Foi aqui que Roberto e um amigo venderam o aparelho de radioterapia que tiraram de uma clínica abandonada. Eu não sabia do perigo, vi a peça jogada lá. Se eu soubesse do perigo, eu não tinha pegado na mão nessa peça. A peça, aberta a marretadas, guardava um pó azul que fascinou os moradores. Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né? Ninguém sabia que era um material altamente radioativo, que contaminou mais de 700 pessoas. 4 morreram. Famílias inteiras tiveram que passar pela descontaminação. Da minha família já morreram 6 pessoas nesses 23 anos, né? 2 foram de síndrome da radiação, a Leide das Neves e a Maria Gabriela morreram um mês após o acidente, após o contato delas com o material radioativo. E daí para cá morreram mais 4 pessoas. Eu toquei de um material, fragmentozinho de metade de um grão de arroz, mais ou menos, de Césio 137, e passei na palma da mão, e aí sim me contaminei. E essa contaminação que eu ali recebi, eu levei para casa e irradiei a minha mulher e filhos. A equipe da Comissão de Energia Nuclear montou hoje uma nova estratégia de ação. Os técnicos agora estão medindo o grau de radioatividade nas áreas isoladas. De 8, apenas 3 ainda indicam focos de contaminação. Os técnicos se protegem com roupa especial, usam equipamentos que também foram utilizados em Chernobyl. Este é um aparelho que pode fazer a medição à distância. Neste local, o nível de radiação ainda é muito alto. O normal seria encontrar índice 0. A Comissão de Energia Nuclear decidiu hoje que a cápsula de césio que provocou todo o acidente vai continuar por mais alguns dias aqui em Goiânia. A cápsula está isolada num bloco de concreto dentro deste prédio da Vigilância Sanitária, onde ninguém pode entrar. Só na semana que vem, a comissão decide quando a cápsula será enviada para São Paulo, onde será feito um estudo minucioso por técnicos da Comissão de Energia Nuclear. Esse material inicialmente foi colocado dentro de tambores, caixas metálicas, até contêineres marítimos. Depois foram reembalados, colocado também dentro de embalagens de concreto, que foi colocado dentro de uma piscina de concreto, todos esses concretos certificados do ponto de vista de vazamento, de resistência física, e foram colocados dentro de um morro, tá, na qual você coloca por cima terra para poder evitar a erosão dos contêineres, e por cima da terra você põe grama para evitar a erosão da terra. Então você tem, na verdade, cria-se 8 barreiras de engenharia do césio para o meio ambiente. É o maior crime que está se cometendo no Brasil, é insistir em que o Brasil deva ter usinas nucleares. Basta você aprofundar um pouquinho a questão, tentar estudar, tentar entender, ler, ouvir, perguntar, que você descobre
que é uma insanidade absoluta. O que dizem por aí, está na ponta da língua das pessoas, é que é um modo mais limpo, mais seguro e mais barato. 3 estrondosas mentiras. É extremamente inseguro, é extremamente complexo, extremamente inseguro. Ele é caríssimo, especialmente se contarmos o custo dos desastres que elas provocam quando explodem, e é de forma nenhuma limpa, porque ela deixa um lixo para trás que vai durar milhares de anos. O plutônio, um deles, uma das coisinhas que saem das usinas, dura 24.100 anos para perder metade da sua radioatividade, ou seja, show nuclear pela vida. 3 reasons why we should stop using nuclear energy. 1. Nuclear weapons proliferation. Nuclear technology made a violent entrance onto the world stage. Just 1 year after the world's first ever nuclear test explosion in 1944, 2 large cities were destroyed by just 2 single bombs. After that, reactor technology slowly evolved as a means of generating electricity, but it's always been intimately connected with nuclear weapons technology. It's nearly impossible to develop nuclear weapons without access to reactor technology. In fact, the Nuclear Non-Proliferation Treaty serves the purpose of spreading nuclear reactor technology without spreading nuclear weapons with limited success. In 40 years, 5 countries have developed their own weapons with the help of reactor technology. The fact of the matter is that it can be very hard to distinguish a covert nuclear weapons program from the peaceful use of nuclear energy. In the 1970s, the big nuclear powers were happily selling peaceful technology to smaller countries, which then developed weapons of their own. The road to deadly nuclear weapons is always paved with peaceful reactors. 2. Nuclear waste and pollution. Spent nuclear fuel is not only radioactive, but also contains extremely poisonous chemical elements like plutonium. It loses its harmfulness only slowly over several tens of thousands of years. And there is also a process called reprocessing, which means the extraction of plutonium from spent nuclear fuel. It can be used for 2 purposes, to build nuclear weapons or to use it as new fuel. But hardly any of it is used as fuel because we don't have the right kind of reactors for that. A milligram will kill you, a few kilograms make an atomic bomb, and even an inconspicuous country like Germany literally has tons of the stuff just lying around because reprocessing sounded like a good idea decades ago. And where will all the waste go? After dumping it into the ocean was forbidden, we've tried to bury it, but we can't find a place where it will definitely stay secure for tens of thousands of years. Over 30 countries operate nearly 400 reactors, managing several hundred thousands of tons of nuclear waste, and only 1 is currently serious about opening a permanent civilian waste storage, tiny Finland. 3. Accidents and disasters. Over 60 years of nuclear power usage, there have been 7 major accidents in reactors or facilities dealing with nuclear waste. 3 of those were mostly contained, but 4 of them released significant amounts of radioactivity into the environment. In 1957, 1987 and 2011, large areas of land in Russia, Ukraine and Japan were rendered unfit for human habitation for decades to come. The number of deaths is highly disputed, but probably lies in the thousands. These disasters happened with nuclear reactors of very different types in very different countries and several decades apart. Looking at the numbers, we may as well ask ourselves, are 10% of the world's energy supply worth a devastating disaster every 30 years? Would 30% be worth another Fukushima or Chernobyl somewhere on Earth every 10 years? What area would have to be contaminated so we say no more? Where is the line? So, should we use nuclear energy? The risks may outweigh the benefits, and maybe we should stop looking into this direction and drop this technology for good.